Olá, conheça os 4 cases de fintech que fazem parte do portfólio da Tifes Group e que usaram soluções sob demanda para suprir alguma necessidade de negócio, acessar alguma habilidade ou desenvolver sua liderança. A gente conversou com a Neon, com a Pagar.me, com a Portão 3 e com a Grafeno. Mas antes disso, convidamos um especialista para passar um panorama sobre o mercado. Confira. Meu nome é Ricardo Amato, sou sócio da prática de serviços financeiros e fintechs aqui da Heidrick & Struggles, no Brasil. Eu percebo que é um setor que eu venho cobrindo há bastante tempo, né? E é um setor que, nos últimos anos, viveu um momento de expansão importante, crescimento acelerado, uma onda de fintechs, startups surgindo, capital abundante, mas o cenário claramente mudou, né? Hoje a gente vê um cenário de crescimento com mais sustentabilidade, foco em eficiência operacional, controle de custos, uma geração de valor já desde o princípio sendo observado. Nesse novo cenário, um movimento claro de transformação também na gestão de recursos, né? Então, trazer as fintechs trazendo perfis cada vez mais especializados, mas também trazendo perfis mais experientes, mais sêniores, que já tem, posso até ajudar em gestão de crise, por exemplo, né? O que essas fintechs estão fazendo hoje mostra que é possível, né, você unir ambição com eficiência, inovação com execução. Nesse sentido, uma boa estratégia de talentos é parte fundamental dessa equação. A nossa relação com o Neon, ela começou de uma necessidade de apoiar o desenvolvimento da alta liderança do Neon. A gente observa que tem uma velocidade muito grande, né, de mudança de produtos, de processos, e ter os times preparados com uma visão mais prática e pragmática é bem importante para nós. A gente estava buscando um parceiro que pudesse contribuir com vivências práticas, então um programa de mentoria muito bem estruturado, que trouxesse esse mix, né, de trazer conteúdos teóricos, entendendo, né, a depender do desafio de cada um dos nossos talentos por aqui, mas soluções hiperpersonalizadas, né? Quando a gente olha para o mercado, para boas práticas, ações de desenvolvimento, quanto mais personalizadas, mais assertivas elas tendem a ser. E essa vivência, né, de ter profissionais que trazem já uma bagagem semelhante ao desafio que a gente está vivendo, é muito importante para acelerar o potencial de desenvolvimento dos talentos por aqui. Eu acho que por essa leitura clara do problema, da dor, do negócio, a gente conseguiu ter profissionais muito assertivos, inclusive trazendo insights importantes para desafios futuros. Minha experiência atuando em empresas de alto crescimento me permitiu entender rapidamente que os mentorados precisavam ter um olhar mais focado nas entregas estratégicas, que realmente geram valor para o negócio, esquecendo as distrações de um ambiente em constante mudança. E aí, focar em ter um time extremamente alinhado com a cultura e motivado a construir os resultados extraordinários que eles têm como ambição. A Duda me comentou que ela tinha um problema de negócio que ela precisava resolver, que ela estava há alguns meses tentando encontrar a pessoa ideal e que não tinha conseguido encontrar, e que o problema era que, caso essa pessoa não entrasse nos próximos 30 dias, isso ia começar a impactar o roadmap de negócio. O desafio que a Portão 3 queria resolver era: o negócio estava passando por uma mudança de posicionamento no mercado e de produto muito grande, e eles precisavam de alguém focado em acelerar essa mudança, tanto do ponto de vista de marketing, mas principalmente do ponto de vista de product marketing. E à medida que o produto foi evoluindo, o marketing tentava acompanhar, o time comercial ia no improviso, cada área falava de um jeito, o cliente ficava confuso, a mensagem estava muito desconectada. Eu consegui encontrar a Tifes Group, que basicamente apoiou a gente em todo esse processo de reposicionamento rápido, com consistência e sem perder a velocidade. E o impacto foi imediato. Nas primeiras semanas, a gente conseguiu introduzir o Leandro de uma forma muito sutil na nossa cultura. Era como se ele fosse parte do time. Ele mapeou todos os produtos-chave, conversou com todo o time de engenharia de produto da época e todo o time técnico, conseguiu criar essa ponte entre o time técnico e o time de negócios, criando uma narrativa, né, e trazendo esses times para gerar valor para o nosso produto. Ele conseguiu destravar todo o go-to-market que estava parado por falta de uma estrutura, né, que conseguisse mapear todo esse posicionamento e transformar isso em materiais. Ele criou materiais comerciais que o time basicamente conseguiu adotar
e isso conseguiu reduzir o nosso ciclo de vendas em 30%. E o que me chamou mais atenção na época foi uma mistura de visão estratégica com uma execução muito ágil. O principal ganho é que você realmente consegue ter uma pessoa que tem capacidade de penso e execução num momento pontual do projeto, onde normalmente as lideranças estão cheias de outras demandas para tocar. Então, esse trabalho on demand permite que uma nova liderança temporária chegue, consiga propor uma visão estratégica, interagindo com os times também, e depois também, quando o projeto entra numa linha de produção, ela possa se retirar lentamente e o projeto seguir com a mesma saúde, com uma estratégia mais alinhada. A Grafeno teve uma curva de crescimento importante e depois de atingir um nível de maturidade, foi fazer algum benchmark sobre eficiência e rentabilidade com empresas de mercado. Entendeu que, apesar do crescimento, tinha muita oportunidade de eficiência. Para fazer esse movimento de eficiência, era necessário ter uma pessoa pilar-chave olhando para a estratégia de pessoas e conduzindo esse movimento. Esse era o primeiro ponto. E o segundo foi que se viu junto com essa demanda uma necessidade de profissionalização da própria estratégia de gente. O projeto começou muito bem delineado, né? E eu acho que, por exemplo, a TIF sobre esse processo ela ajuda muito, porque o diagnóstico estava bem detalhado e na reunião de alinhamento a gente saiu dali com as prioridades muito bem alinhadas, né? Então, o projeto ele iniciou com 3 entregáveis, né? O primeiro deles um projeto de remuneração, né? O segundo, um diagnóstico de cultura, e um terceiro, que era desenvolver um programa de liderança. Eu acho que é um modelo extremamente interessante, né? O mercado de trabalho vem mudando radicalmente e os vínculos de trabalho você tem múltiplas possibilidades também. Então, acho que a primeira vantagem era a flexibilidade para os dois lados. 2 entidades, né, um CNPJ e um CPF, tem bastante tempo para se analisar, né? Então, acho que esse também é um segundo ponto muito vantajoso. E a alegria que tivemos foi que essa pessoa foi contratada full-time pela Grafeno depois, porque ela aportou muito valor, e ambas as partes entenderam que fazia sentido estender o relacionamento para uma relação full-time. A gente, na Pagar.me, rodou algumas sessões, alguns workshops focados em ouvir, entender e aprofundar as dores atuais daquele grupo de líderes. Começou a trazer método para eles pensarem sobre os problemas que eles estão tendo e gerar ali um espaço de debate. E a partir daí, sustentar isso na incorporação prática com sessões de mentoria ao longo do tempo. E o objetivo era que a gente ajudasse os nossos líderes no desenvolvimento das pessoas deles, não só com ferramentas teóricas, mas também descendo para a prática de como eles deveriam atuar e uma metodologia consistente para ajudar no desenvolvimento dos seus líderes diretos e da operação como um todo. Pessoa imersa na nossa realidade, que conseguiu fazer alinhamentos prévios para entender o nosso contexto, quais eram as nossas necessidades e trazer, de fato, uma solução que atendesse a nossa demanda, foi realmente espetacular. E a gente conseguiu ver avanços no pool de liderança que a gente colocou para esse treinamento ao longo do tempo, fora feedbacks mais qualitativos, conversando com as pessoas da operação.